Olá pessoal, bem-vindos a mais um Na Trilha dos Trilhos. Hoje a gente está num dos lugares que vocês mais nos pediram aqui nos comentários, que é o Viaduto 13, também conhecido como Viaduto do Exército, aqui na cidade gaúcha de Vespasiano Correia. Esse viaduto, assim como toda a Ferrovia do Trigo, da qual ele faz parte, é uma verdadeira obra de arte de engenharia. E como o nome dele faz supor, ele é um viaduto construído pelo 1º Batalhão Ferroviário do Exército. Foi inaugurado em agosto de 1978 e tem 509 metros de comprimento. Mas a principal medida, a que mais impressiona, é exatamente a altura dele, já que ele tem 143 metros de altura. Só para a gente ter uma base de comparação, 143 metros é quase a altura do prédio do famoso edifício Altino Arantes, o prédio do Banespa, o Banespão, lá em São Paulo, que tem 161 metros de altura. Então o viaduto 13, ele tem quase que a mesma altura de um dos prédios que durante muito tempo foi um dos mais altos do Brasil. Ele é um viaduto que tem algumas lendas bastante curiosas. A gente vai começar contando uma delas, que diz que na época da construção, em uma dessas colunas aqui, ó, eu não sei exatamente qual delas é, um soldado que estava trabalhando na construção do viaduto caiu na armação, caiu na parte de dentro da armação das colunas. E seria praticamente impossível retirar ele de lá. Dessa maneira, optou-se por simplesmente concretar ele dentro de uma das colunas e dizem que ele está dentro de uma dessas colunas para sempre. Se é fato ou ficção, é muito difícil a gente saber, mas a lenda existe. Eu estou chegando aqui mais perto do viaduto para dar uma ideia para vocês da dimensão. Ele é tão grande que agora há pouco eu estava tentando fazer algumas fotos com uma lente grande angular realmente grande e ainda assim é difícil fazer ele caber no nosso campo de visão. Ele é muito grande. E aqui nesse ponto que eu tô, ele ainda não é o ponto mais alto. Ele, aqui um pouquinho para a esquerda, lá embaixo, no meio do rio, ele fica ainda mais profundo. O vão é maior, na verdade, né? Esse vídeo, originalmente, eu faria naquele formato que já é bem conhecido aqui na página, que é no formato de live. Porém, o sinal por aqui é um pouquinho complicado. A área do viaduto 13 até tem um espaço com Wi-Fi, mas eu testei e ele é muito fraquinho, então dificilmente ia dar para gravar e transmitir com alguma qualidade para vocês. Então eu preferi gravar nesse formato de primeira pessoa, vocês passeiam com a gente e no final depois a gente bate um papo, a gente vai lá para a parte de cima dele também para conhecer. Tem um túnel na entrada dele que eu também quero mostrar para vocês. Só que ao invés de ser uma live, não vai ser um vídeo gravado em um take só, vai ser um vídeo que a gente vai fazer em mais de um take. Beleza? Então bora para o próximo ponto, até daqui a pouquinho. Bom pessoal, agora a gente está na parte de cima do viaduto 13. Hoje está um dia de céu azulzinho. O clima está gelado, mas nada mais perfeito para a gente fazer algumas fotos e vídeos, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui na entrada do viaduto é o brasão do 1º Batalhão Ferroviário, lá de Lages, em Santa Catarina, que foi o responsável pela construção do viaduto 13. E claro que a outra coisa que chama muita atenção aqui em cima é a vista de 143 metros de altura. Uma das coisas que vale a pena a gente falar é que o viaduto 13, por causa da grande altura, ele acabou se tornando um ponto turístico para a região. Então, muitas pessoas vêm do Rio Grande do Sul, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, para conhecer essa obra de arte de engenharia e aproveitar para curtir a vista. Só que isso fazia com que aos finais de semana se reunissem muitas pessoas na parte de cima do viaduto 13. Dessa maneira, o pessoal da Rumo fechou um acordo com as cidades no entorno
E os trens só circulam à noite na Ferrovia do Trigo. Infelizmente, o movimento por aqui hoje é bastante pequenininho. Não passa mais do que um trem por dia em cada um dos sentidos. E eles acabam passando à noite, o que torna praticamente impossível a gente fazer o registro de qualquer trem cruzando o viaduto 13. Até na última visita minha por aqui, eu tive a oportunidade de pegar um trem de lastro passando, mas os cargueiros mesmo, infelizmente, só à noite. Para situar vocês geograficamente, esse sentido da ferrovia para lá vai terminar na cidade de Roca Sales. E aqui, atrás de mim, no outro sentido, está a cidade de Passo Fundo, que é onde termina ou começa, dependendo do ponto de vista, a Ferrovia do Trigo. Essa ferrovia, ela já teve o transporte de passageiro no passado e ele era feito para atender uma demanda muito grande dos municípios aqui da região, que precisavam de transporte de qualidade, mas não tinham a devida atenção, né? É até legal a gente destacar que a cidade de Vespasiano Correia é uma cidade super novinha, ela tem só 25 anos de fundação e é muito pequenininha, uma cidade que tem pouco mais de 2.000 habitantes, eu não lembro o número exato agora, mas é uma cidade bastante pequenininha. Então, essa receita gerada com o turismo do pessoal que visita o Viaduto 13 é muito importante para a cidade. Então, a maneira de continuar atendendo as pessoas que querem visitar sem causar riscos à operação ferroviária foi exatamente foi colocar esses trens para circular apenas à noite, né? A Ferrovia do Trigo, ela tem 26 pontes e viadutos ao todo e 34 túneis. Ela faz a ligação do tronco principal sul, que eu costumo dizer que é uma das ferrovias mais bonitas do Brasil, com a ferrovia que vai de Marcelino Ramos até Santa Maria. Ela começou a ser estudada lá em 1911, mas os estudos para a construção aqui da Ferrovia do Trigo pararam durante a Primeira Guerra Mundial. Eles voltaram na sequência e em 1948 a Aviação Férrea Rio Grande do Sul reiniciou os estudos para as obras. Em 1949 recomeçaram as obras, né? Elas foram parar em 1968 por dificuldades financeiras da Aviação Férrea Rio Grande do Sul e também pela dificuldade técnica de lidar com o relevo acidentado. Elas só foram ser retomadas em 1971, já na época da rede ferroviária federal, e foi, como a gente foi ver lá embaixo, ela foi concluída pela rede ferroviária federal, que deu a ela o nome de Estrada de Ferro 491. É legal a gente destacar que, assim como as rodovias, as ferrovias no Brasil elas também têm números que as identificam. Então a gente tem lá, quando a gente fala de rodovia, BR-101, BR-116, ou quando são rodovias estaduais, SP, RJ e o determinado número. As ferrovias também têm esses números. E agora, sem mais suspense, vamos dar uma olhadinha aqui na vista do alto do Viaduto 13? O que vocês acham? Será que a gente está alto? Vamos ver aqui. A gente está muito alto. Aqui é tão alto que, além de ter uma vista incrível, o pessoal usa para esportes de aventura. Então não é raro a gente ver as pessoas fazendo base jump, pulando, né, saltando com paraquedas daqui do viaduto. E tem o pessoal que faz rapel, tem alguns treinamentos do Corpo de Bombeiros por aqui, para resgate em altura. É muito legal de ver. Aqui do outro lado também é muito bonito. Aqui então tem as montanhas, certo? Mata Atlântica bem preservada. Olha que legal esse detalhe do reflexo do viaduto. Muito bonito de ver, né? Aqui existem uns guarda-corpos que o pessoal costuma parar para fazer algumas fotos. Precisa de bastante coragem para subir neles, porque quando a gente sobe, a gente sabe que a gente está completamente
suspenso no ar, a 143 metros de altura. Dá para ver ali na estrutura do outro guarda-corpo aqui na frente, ó, você está literalmente suspenso no ar nesse ponto. A imagem do viaduto refletido aqui está a coisa mais bonita. Essa com certeza vai render uma foto depois. Vamos ali para o outro lado que tem mais um dado interessante. Desse lado está a ferradura do rio Guaporé. Ele faz uma curva, vem de lá de trás. Não dá para ver ela toda, mas ele segue fazendo um contorno bastante bonito, certo? Vale a pena algumas fotos também. Infelizmente esse lado está um pouco contra a luz, então a imagem não fica tão bonita quanto a gente gostaria, não fica tão vistosa. Para quem gosta de fotografia sabe que nada como fazer as fotos e vídeos a favor da luz, mas por esse lado aqui dá para ter uma ideia do dia lindo que está fazendo aqui em Vespasiano Correia. A essa hora, a gente está, é mais ou menos 1h da tarde agora, a gente está com 4 graus de temperatura, para vocês terem uma ideia. E o último dado interessante, eu não vou até o outro lado do viaduto, mas vale mostrar aqui para vocês, que vocês com certeza vão gostar, é que desse lado a linha termina num túnel. Então o viaduto 13 termina num túnel que também tem algumas histórias curiosas que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês. Bora lá? Chegamos aqui na entrada do túnel e esse é um túnel bastante curioso, bem interessante. A gente já falou dele aqui na página e hoje a gente vai conhecer um pouco mais a fundo, literalmente. Chegamos mais ou menos no meio do percurso do túnel e é aqui que a gente entende por que esse túnel é considerado um túnel especial. A primeira coisa que a gente nota são essas 5 grandes estruturas em formato de janela, que fazem parte de uma estrutura maior, toda feita de concreto armado. Essa estrutura tem por função proteger a ferrovia de eventuais deslizamentos de material das encostas. Mas como assim material das encostas? A gente não está dentro de um túnel? Aí é que está o verdadeiro segredo. Aqui a gente tem não apenas um, mas 2 túneis. Então, esse lado aqui é um túnel e ali do outro lado a gente tem outro túnel. Entre os dois foi construída essa estrutura para proteger a ferrovia da ação da natureza. Então, em caso de uma chuva forte ou de algum evento adverso, as rochas da encosta que eu vou mostrar aqui do lado de fora, elas não correm o risco de rolarem sobre os trilhos. Dessa maneira, em todos os anos de operação da Ferrovia do Trigo, nunca houve o registro de qualquer acidente grave causado por deslizamento de rocha, como a gente vai ver aqui. Então, essa é a estrutura de concreto do túnel e ali em cima dá para ver bem o paredão de rocha que tem. Inclusive aqui na parte de baixo dá para notar que tem algumas dessas rochas no chão. Eu não sei se elas já estavam aqui quando o túnel foi construído, na verdade este falso túnel, já que ele não é um túnel completo, mas sim 2 túneis. A gente vê as rochas no chão e vê o lugar de onde muito provavelmente elas caíram lá em cima. Aqui dá para notar bem. Daqui também dá para ver bem a estrutura. A primeira pergunta que pode ser feita é por que não simplesmente fizeram um túnel completamente fechado? Essas janelas, elas têm uma função auxiliar de auxiliar na refrigeração do motor diesel das locomotivas. Esse não é um túnel tão comprido assim, mas é um túnel relativamente longo. Como aqui havia o transporte de passageiros, fazendo dessa maneira, você tem uma economia de matéria-prima na hora de fazer a construção, um benefício que é evitar o acúmulo de gases de escapamento das locomotivas que seriam sugados para dentro dos trens de passageiros e também essa refrigeração do motor das locomotivas, uma refrigeraçãozinha adicional. Esse não é um trecho ferroviário muito difícil, com subidas muito
pesadas ou rampas muito complicadas, então as locomotivas elas não trabalham com uma carga muito alta, mas ainda assim qualquer ajuda é bem-vinda. E por falar em ajuda, essa estrutura, além de ter por função proteger a via, ela também desvia as águas de um pequeno riachinho que passa aqui embaixo. Eu não sei se no vídeo vai dar para ver, porque ele passa um pouquinho longe. Com certeza vocês vão ouvir, não sei se vai dar para ver. Mas da mesma forma que a ação do tempo poderia fazer com que rochas deslizassem sobre a ferrovia, essa mesma ação do tempo poderia causar um aumento das águas deste pequeno arroio. E, assim sendo, poderia levar o material usado no lastro da ferrovia, causando acidentes também. É muito comum a gente ver em alguns trechos de serra que dá uma chuva forte. Aconteceu recentemente em Botucatu. Uma chuva forte levou a via inteira em 2 pontos significativos. O tráfego acabou ficando interrompido por bastante tempo lá em Botucatu. Aqui, nesse trecho onde poderia acontecer alguma coisa parecida, não acontece, graças à estrutura que desvia o fluxo desse pequeno riacho, arroio. A gente tem várias denominações. Até uma dúvida interessante: qual a diferença entre riacho, ribeirão, arroio e riozinho? Depois vocês respondem aí nos comentários, beleza? Então bora voltar e ver aonde mais a gente vai parar aqui na Ferrovia do Trigo? Bom, voltando do viaduto 13, aqui na estrada, eu percebi um detalhe bem interessante. Achei legal fazer essa paradinha para mostrar para vocês. Aqui estão os dois primos menos famosos do viaduto 13. A gente tem o viaduto 12 aqui no canto esquerdo e o viaduto 11 aqui na direita. O 11 principalmente tem um detalhe bem interessante que na nossa próxima parada a gente vai ver bem de perto. Se liga só. O viaduto Pesseguinho, ele tem 87,8 metros de altura, ou seja, quase 100 metros. Ele tem 268 metros de comprimento, é feito em curva, e no final dele também existe um túnel, assim como lá no viaduto 13. Esse daqui é um túnel com 800 metros, fica logo ali, ó, bem depois da curva. O detalhe interessante do Pesseguinho é que, diferente lá do viaduto 13, o Pesseguinho não possui os guarda-corpos na lateral. Ele é um viaduto feito com estrutura metálica, claro, os pilares de concreto, mas a estrutura do viaduto é metálica, os dormentes são completamente vazados e entre eles você consegue ver o fundo do vale aqui da ferrovia. Dá para ver aqui, ó. Os dormentes são vazados e a gente vê as copas das árvores lá embaixo, lá longe. Outra coisa que chama a atenção é que se você encontrar um trem pelo caminho durante a travessia do viaduto, se você tiver a pé e encontrar um trem, você vai ter que fugir para esses recuos aqui nas laterais. Só que alguns deles, como esse ali, dá para notar que o piso cedeu. Então quem garante que se eu entrar em qualquer um desses outros que tem o piso, eles também não vão ceder? Então, na dúvida, o último lugar que eu gostaria de encontrar um trem é no meio da travessia de um viaduto desses. Aqui da lateral vai dar para ver bem a altura da estrutura. Então isso é muito grande. A gente fala de quase 100 metros de altura. Para quem, assim como eu, não se sente muito confortável em lugares altos, chega a dar vertigem aqui. É uma sensação que a gente vai aprendendo a lidar. Eu vou entrar um pedacinho só para mostrar para vocês o recuo. E só lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, quando a gente estava falando sobre o viaduto 13, a gente sabe que hoje não tem nenhum trem no trecho. Então só por isso a gente está se dando ao luxo de entrar um pedacinho aqui do viaduto.
A Ferrovia do Trigo ela tem circulação de trens somente à noite, e mesmo um ou outro que eventualmente esteja atrasado ou por qualquer motivo fosse passar durante o dia, a gente sabe, a gente fez contato com alguns amigos que trabalham na empresa e o pessoal já nos adiantou que não tem nenhum trem para circular no período da tarde. Olha lá embaixo que legal. Vamos ver se vai dar para ver. Olha isso. Então tá lá longe as copas das árvores, a estrutura do viaduto e a gente aqui no alto. Eu ainda não estou na parte mais alta, a parte mais alta é lá no centro, mas eu não vou de jeito nenhum até lá. Certo? Então, olha o recuo que eu comentei. Esse daqui é onde você vai ficar se você encontrar um trem. E você fica torcendo para que não aconteça o que aconteceu com esse, que o fundo simplesmente desapareceu. Beleza? Quem tem coragem de visitar esses viadutos, quem tem coragem de se aventurar pela Ferrovia do Trigo, é contemplado com uma vista maravilhosa aqui da mata, das montanhas. Do outro lado vai dar, a luz agora, claro, não vai estar tão boa, mas vai dar um pôr do sol lindo hoje. Então é um passeio que vale muito a pena, principalmente para quem gosta de ferrovia. E antes da gente encerrar, a gente ainda vai passar em mais um lugarzinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bora para a nossa última parada? E para fechar com chave de ouro esse nosso rolezinho aqui na Ferrovia do Trigo, o último ponto de parada é o viaduto Mula Preta. Assim como o viaduto Pesseguinho e o viaduto 11, esse viaduto ele é completamente vazado, só que ele tem 98 metros de altura, com 360 metros de comprimento, e um dado que chamou a atenção é que alguém se dispôs a contar a quantidade de dormentes que tem no viaduto. Segundo consta na Universidade da Internet, são 791 dormentes de uma ponta até a outra do viaduto. Assim como no Pesseguinho, alguns dos refúgios estão sem o piso, o que faz com que este não seja um lugar nada agradável para você encontrar com um trem. E também chama atenção o fato dele ser em curva, uma curva muito bonita por sinal. Eu tentei contar aqui os pilares, me parece que são 11 pilares, eu não consegui chegar à conclusão se são 10 ou 11, porque os que estão aqui para baixo estão meio encobertos. O viaduto também tem uma vista maravilhosa, só que é aquele lugar que é bom não olhar para baixo, principalmente se você, assim como eu, tem problemas de vertigem na altura. Tá tendo um pôr do sol lindo aqui. Aqui dá para ver bem o contraste, né? Foi um dia de céu quase que 100% limpo o dia todo, praticamente não vi nenhuma nuvem, o que quer dizer que vai dar um frio danado essa madrugada. Aqui do outro lado ainda dá para ver o último faixinho de sol ali em cima, iluminando bem o cume do morro. E a grata surpresa para mim é que em uma outra visita ao viaduto Mula Preta, o caminho para chegar aqui não é muito bem identificado. Então o que acontece? Você acaba indo parar dentro de algumas propriedades rurais, às vezes acaba entrando em lugar que não deveria estar, na verdade que o acesso é restrito. Na minha visita anterior, eu fui parar dentro de uma fazenda, com autorização dos donos, eu desci para tentar encontrar o viaduto. Só que eu parei o meu carro no meio de um pasto. Quando eu voltei, além de eu não ter conseguido achar o caminho que trazia aqui até o Mula Preta, quando eu voltei, tinha umas vacas que, por algum motivo, tinham decidido colocar o meu carro no prato principal. E elas estavam lambendo alucinadamente cada centímetro do meu carro. E a gente vem para essas viagens, a gente vem preparado para pneu furado, vem preparado para eventualmente não encontrar um lugar para dormir. Mas o meu manual de sobrevivência não incluía como tirar vacas que estão lambendo o seu carro. Então eu fiquei um bom tempo ali observando elas lamberem, acho que até elas cansarem ou enjoarem do sabor. E só então eu consegui entrar no carro e partir para casa. Dessa vez, na hora que a gente estava chegando, eu encontrei uma placa que indicava uma pequena trilha off-road, acessível apenas para veículos 4x4,
e por ela a gente chegou até esse outro lado do viaduto aqui, onde a Leda está me aguardando pacientemente e onde também tem um túnel. Então foi muito legal porque, diferente do que eu imaginava, na outra vez eu sofri pra caramba para conseguir chegar aqui, dessa vez deu para chegar com o carro até a entrada do viaduto. Só lembrando, gente, que quando a gente vê essas placas acessíveis somente para veículos 4x4, é bom a gente levar bem a sério, porque normalmente elas não estão de brincadeira. A trilha para chegar até aqui não é uma trilha difícil para quem vem de 4x4. É feita com acesso com muitas pedras, fazem você chacoalhar como se tivesse no meio de um bloco de carnaval. E se você tiver almoçado antes de vir, pode ser que você tenha alguns problemas. O túnel é um túnel bem curtinho, provavelmente seria um lugar muito bonito para fazer uma foto com o trem aparecendo lá do outro lado, emoldurado pelo túnel, mas como eu já disse lá no viaduto 13, infelizmente a Ferrovia do Trigo é uma ferrovia que sofre com o declínio de movimento de trens. Então encontrar um trem aqui é quase que impossível, infelizmente. Para a gente que gosta de ferrovia, normalmente o momento do ápice é a gente conseguir encontrar um trem passando para fazer o registro. Na Ferrovia do Trigo, infelizmente, se tornou quase impossível, já que são apenas, normalmente, cerca de 2 trens por dia, um em cada sentido. Um sentido Passo Fundo e o outro sentido Roca Salles. E por conveniência, para evitar problemas com os turistas que costumam circular nos viadutos, que costumam acessar os túneis, a Rumo optou por por liberar o tráfego de trens somente no período noturno. Beleza? Se você tiver interesse em visitar a Ferrovia do Trigo, conhecer os encantos dessa pequena joia da engenharia ferroviária brasileira que está escondida aqui no Rio Grande do Sul, venha visitar. É um lugar bastante agradável. A maior parte pelo menos os 2 viadutos que chamam mais atenção tem acesso, que é o Mula Preta que a gente está, e o viaduto 13, assim como o Pesseguinho. O Mula Preta ele é um pouquinho mais difícil. Se você vier com carro comum, você vai parar lá do outro lado, mais ou menos nesse pedaço ali, vai ter que descer uma trilha de uns 700 metros a pé até ele. Só para chamar atenção também para mais um detalhezinho, esse viaduto ele começa e termina num túnel. Eu já mostrei o desse lado, não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas lá na outra ponta também tem um túnel que antecede o outro que precede o viaduto. Inventei de falar bonito, né? Só para encerrar então, se você tem vontade de visitar a Ferrovia do Trigo, venha, mas procure sempre ter em mente que é um trecho ferroviário ativo, que o tráfego de trens é muito pequeno, é muito difícil, existe esse acerto de rodar com os trens prioritariamente à noite, mas a operação ferroviária é imprevisível. A gente nunca pode contar com a sorte, nunca pode se arriscar sem ter um mínimo de noção do que está fazendo. Beleza? Quero deixar um grande abraço para vocês que nos acompanharam durante a viagem, que nos mandaram perguntas lá no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, também através do nosso perfil no Instagram. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que é um pouquinho diferente. Todo mundo sabe que eu gosto muito de fazer as lives, mas em alguns trechos a gente fica impossibilitado porque simplesmente não existe sinal de internet. Nesses casos, eu acho que esse tipo de vídeo em primeira pessoa é uma forma legal de trazer as pessoas para conhecerem os lugares com a gente, às vezes no conforto da própria casa. Beleza? Abração e até a próxima aqui na Trilha dos Trilhos.